Ora, boa noite, bem-vindos a mais um programa. Meu nome é Bruno Santos Ribeiro e hoje vou falar a propósito de uma notícia sobre algo que está há muito tempo aqui na minha cabeça, que é uma coisa quase impressionante pelo lado negativo, que sinceramente não compreendo, talvez por ser de uma geração mais antiga, né? Não estou muito ligado a estas coisas das tecnologias modernas, de internet, das redes sociais, né? E portanto há uma coisa que eu sinceramente não compreendo e que é os influencers, né? E falo isto a propósito de uma notícia que foi esta semana, infelizmente, de três jovens, não vamos dizer a verdade, que que violaram uma miúda, uma menor de idade, né? E que partilharam um vídeo dessa violação ou agressões sexuais, ou quase assim do género, pronto. Partilharam nas redes sociais e o vídeo teve milhares de visualizações, pronto, enfim. E esses três são considerados influencers, né? Epá, eu sinceramente, vou ser sincero, né? Eu acho que é das coisas mais absurdas que pode haver, né? Eu sou influencer, não é? Parece um título profissional, não é? Enfim, eu acho que não há, na lista de profissões oficiais, não é? Na lista de profissões reconhecidas, não é? Acho que não há uma profissão influencer, não é? Porque se há, é uma coisa completamente estúpida, não é? Mas o facto é que há eu digo muita gente, não sei se há muito ou pouca, mas há mais que aquilo que eu acho normal, né? A viver como influencers porque ganham muito dinheiro nos conteúdos da internet, né? Com vídeos, com podcasts, coisas do género, né? Enfim, e são pessoas que têm supostamente, né? Conseguem ter um enorme poder de influência, né? E por isso é que depois vão buscar dinheiro com os conteúdos que fazem, né? E pronto, né? Agora, porque é que essas pessoas conseguem ter tanto alcance, né? Conseguem ter tanto público, né? Não. Porque em muitos desses casos são pessoas, quero dizer, são seguidas, né? Por gentinha que não tem nada na cabeça. É mesmo assim, né? A maior parte são jovens, né? Estas gerações de 14, 15 anos, menores até, né? E também grandes, também há adultos, né? Mas é um bocado assustador, né? Porque são jovens que são fortemente influenciados pelas redes sociais, passam o tempo todo, e eu vejo na rua, é algo que eu acho incrível, né? Eu farto-me de ver, né, estas gerações, eu acho que se chama millennial, coisa assim do género, enfim. Agora também há um nome para cada geração, enfim. Andam, literalmente, estão a andar na rua, né, e não olham em frente, olham para o telemóvel, devem ter o terceiro olho aqui na testa, né, que estão a olhar para o telemóvel, né, estão a olhar para o telemóvel, pronto, em vez de estar a olhar para a frente, né, para ver por onde é que estão a andar, não, estão sempre a olhar para o telemóvel, né, e portanto devem ter um sensor aqui na testa que lhes impede de se barrar, de terem encontros infelizes contra uma parede, por exemplo, não é? Contra alguém que venha contra eles, não é? E como se sabe, a adolescência é uma época de formação, não é? É uma época de descobertas, não é? Os adolescentes, pronto, são crianças, não é? São jovens, não é? E as crianças também.
todas estas faixas etárias, infantil, juvenil, adolescente, é uma área de transição entre o ser criança mais novo e a idade adulta, e portanto é uma idade em que os jovens vão se formando, né? Formando com influências familiares, de amigos, da escola, né? E agora cada vez mais das redes sociais, né? É uma hipnose, portanto, é um hipnotismo, quero dizer assim, é um hipnotismo que estes jovens recebem, né? E portanto, como toda a gente sabe, a juventude é facilmente influenciável, né? Ora, neste caso, há este aspecto, né? E depois também há o aspecto de influencers sem moral, né? Sem escrúpulos, capazes desta barbaridade, desta completa violência imoral, né? E já agora, atenção, eu quero dizer uma coisa, não é? Nem todos os influencers são, digamos, são estúpidos, né? Ou são pessoas sem nada na cabeça, né? Porque hoje em dia, o ser influencer, né? Antigamente, influencers existiram sempre, né? Os influenciadores, vamos falar português, né? Pessoas que, pela sua obra, pelo seu trabalho, pelo seu comportamento, né? Pelos seus valores, né? Transmitiram, e mesmo depois de mortos ainda continuam a transmitir porque são valores eternos, né? Transmitiram sentimentos positivos, né? Que de facto influenciaram a humanidade, né? Qualquer grande artista, qualquer grande cientista, qualquer grande historiador, desportista, filósofo, matemático, enfim, são influenciadores, né? Porque são pessoas que ficam eternas no conhecimento histórico, né? E portanto, o ser influenciador já existe desde sempre, né? Mas eram influenciadores a sério, né? É claro que também há influenciadores negativos, né? Aqueles que transmitem valores que, enfim, completamente fora do contexto humanista, né? Negativista, não é? Portanto, os ditadores, os assassinos, né? Que influenciam à sua moda, né? E infelizmente ainda continuam a influenciar, né? Seja como for, né? Tenham obra, né? Seja positivos ou negativos, né? Influenciadores positivos ou negativos, tinham obra, né? Influenciavam nas suas vertentes, né? Agora, hoje em dia um influenciador, ou melhor, um influencer, é um que faz uns videozinhos engraçados, né? Muitos deles, vê-se logo que são mal feitos, que é de propósito, né? São, portanto, comportamentos teatrais, né? Comportamentos já feitos, né? Já planeados, né? Não há ali nada que não seja ensaiado, não é? Pronto. Fazem uns videozinhos, fazem umas coisinhas para ter gostos, não é? Porque o que conta é ter likes, bota likes, ter gostos, não é? Para depois chamarem-se, serem considerados influencers. Agora, qualquer canalha, não é? Qualquer idiota, qualquer imbecil, não é? Faz uns vídeos estúpidos, não é? Faz uns vídeos, enfim, não é? Ou uns podcasts que só diz asneiras, não é? Que não diz nada de interesse e já é um influencer, não é? E a juventude, os adolescentes,
E os jovens, as crianças vão atrás disto porque pensam, é engraçado, né? Enfim. Neste caso foi gravíssimo porque são influencers que, pelo menos um deles tinha 50 mil seguidores. Imagine 50 mil seguidores a seguir este animal, né? E estou a ser simpático, este animal, né? E portanto, daqui se vê o perigo e da má influência das redes sociais nas crianças, né? Porque, pronto, uma pessoa sem escrúpulos pode enganar crianças, né, menores e convidar para conhecimentos, enfim, né? E depois, olha, aconteceu esta miúda, né? E portanto, o que eles fizeram foi imperdoável, né? Foi algo, enfim, não há maneira de desculpar o que eles fizeram, né? Ainda por cima, aproveitando a ingenuidade da adolescente, né? Porque é o que eu digo, nesta idade, os jovens são muito influentes, né? E portanto é imperdoável, né? Já agora, há umas fotografias aparentemente desses 3 influenciadores que correm na internet. Eu não partilhei e também não vou mostrar aqui porque sem provas concretas não vou partilhar fotos que eu não tenha certeza que não sejam das pessoas em questão, né? Porque aparentemente, aparentemente são os violadores, mas enfim, não vamos agora partilhar só por ser aparentemente, né? E portanto aqui nota-se, neste caso e de outros casos anteriores, nota-se a completa necessidade de atenção dos pais, né? Isto pôr as crianças sempre com o telemóvel nas mãos é uma infantilidade, é uma falta de responsabilidade das crianças, mas sobretudo dos pais. Os pais têm a obrigação e o dever de cuidar dos filhos, né? Zelando para que eles não sejam influenciados por coisas que podem depois ter uma influência negativa nos seus comportamentos ou serem prejudicados por essas influências negativas, como aconteceu no caso desta miúda. Pronto, eu acho esses pais que deixam os filhos estar o tempo todo com os telemóveis são os pais completamente desnaturados, não é? E irresponsáveis, não é? Já agora, por exemplo, uma coisa que eu também não compreendo, não é? E aí nota-se a ingenuidade. Não, eu não digo ingenuidade, eu digo a irresponsabilidade, não é? O desandar, não é? Dos pais, que eu vejo de vez em quando pais com os bebés nos carrinhos, não é? E os bebés começam a reliar, começam quase a chorar, e o que é que os pais fazem para acalmar a criança? Tomam lá o telemóvel, não é? Para brincares, e a criança lá fica sossegadinha, não é? É bom para a mãe ou o pai, não é? Para os pais, portanto, e para as pessoas que estão à volta, que não ouvem o bebê a chorar, não é? Mas é mau para o bebê, não é? Porque isso vai ter uma influência negativa no futuro, não é? O bebê começa a ficar influenciado, não é? E depois não consegue largar os ecrãs, não é? A luz dos ecrãs, não é? Influencia o olhar das crianças, sobretudo os bebés, não é? E quanto mais tempo os bebés olham para os ecrãs, mais, digamos, enfim, não direi hipnotizados, mas
mais absorvidos, digamos assim, ficam pelas imagens, eles podem não perceber nada do que estão a ver, não é? Mas ficam ali, não é? Completamente absorvidos por aquilo que estão a ver, por aquelas imagens, não é? E depois no futuro, não é? Vai ser muito difícil tirar-lhes o telemóvel, não é? E depois começa o soro, não é? Enfim. É outra coisa que eu também detesto. E portanto, eu acho que isto dos influencers, esta coisa, pá, pode haver alguns com trabalho meritório, não é? Não digo não, não é? Influencers, por exemplo, de culinária, gastronomia, não é? Há influencers que vão viajar e mostrar coisas por onde viajam, mas coisas históricas, coisas turísticas, acho bem, não é? Desde que seja bem feito, acho bem, não é? Que mais? Há influencers que são bons a contar histórias, simplesmente bons a contar histórias, não é? Sem nada de malvadez, digamos assim, não é? Mas depois há estes animais, não é? Que se aproveitam, não é? E reparem-se, eles têm entre 17 a 19 anos. Portanto, já têm idade suficiente para saber o que é bem, o que é bom, o que é o bem e o que é o mal. Já têm idade para distinguir aquilo que deve ser valores morais e aquilo que deve ser rejeitado como valores imorais. E mesmo assim, não tiveram escrúpulos em agredir sexualmente uma menor de idade. Não é? São jantalha, enfim. Mas pronto, mas em geral, influencer para mim, dizer que aquilo é uma profissão, dizer que aquilo é um modo de ganhar dinheiro, por amor de Deus, não é? Pá, vamos falar de trabalho a sério, profissões a sério, não é uma idiotice de fazer vídeos, não é? Que deve dar dinheiro, pode dar algum rendimento, não é? Desde que é como eu digo, desde que seja vídeos com valor, não é? E podcasts com valor, mas ganhar dinheiro com coisas destas, não é? Com ainda por cima o vídeo ter milhares de visualizações, não é? Enfim, é algo que custa-me compreender, mas eu nasci com outros valores, nasci com outra moral, não é? Onde havia respeito, onde havia ordem, não é? E agora estamos nesta selvageria irresponsáveis. Para acabar, e talvez também a ver com isto, com esta selvageria, não é? A reação da justiça, não é? Ora bem, uma pessoa apetece rir, não é? Apetece rir para não chorar, não é? Porquê? Porque, peço desculpa, porquê? Porque, portanto, em primeiro lugar, e antes de passar à reação da justiça, ainda falta uma coisa que eu esqueci-me. Quem denunciou estes 3 animais foi o hospital onde a miúda foi tratada. O vídeo foi visto milhares de vezes, não é? E não houve ninguém, não é? Não houve ninguém que tivesse, eu não digo coragem, porque isto não é coragem, não é? Isto é um comportamento que qualquer pessoa com bom senso teria, não é? Não houve ninguém que tivesse o bom senso, tivesse a sensatez de denunciar esta jantalha. Não é? Portanto, milhares de pessoas que viram o vídeo, não é? E ninguém fez nada, não é? É isto outro problema em Portugal, não é? Eu pergunto-me o que será feito destas novas gerações, não é? Que nem conseguem sequer reconhecer a maldade diante delas, não é? Acho normal uma agressão sexual de uma menor
por 3 jovens que entre 17 e 19 anos, portanto, quer dizer que nem todos eram menores, não é? E devem achar isto normal. É espantoso, não é? Portanto, foi preciso o hospital denunciar, não é? Eles foram presentes à justiça, não é? E a justiça decidiu libertá-los. Epá, e uma pessoa fica, isto é, a completa impunidade, a completa proteção de criminosos, com a desculpa de que não tinham antecedentes criminais, não é? Mas em que país é que estamos? Não é? Estamos no país do faroeste, não é? Bem, no faroeste ainda havia lei, não é? Era a lei da bala. Aqui não há, aqui não há lei nenhuma. Aqui é, tu violas uma pessoa, não é? É solto, não é? És libertado, com a obrigação de apresentarem-se, não sei de quanto em quanto tempo, agora não li, pronto, acho que é de semana em semana, não sei, lá na esquadra, não sei onde, porque isto deve ser em Loures, porque isto foi em Loures, não é? E com a proibição de se aproximarem da vítima, não é? Isto é de partir a rir, só pode, não é? Pá, isto é de partir a rir que, enfim, não tem piada nenhuma, mas pronto, mas, enfim, não é? É esta justiça que temos, não é? Portanto, eles agridem sexualmente, ao que parece violaram, não é? E depois são libertados. Não é? Não se passa nada, como dizem os espanhóis, não é? Não passa nada, não é? E isto é outro problema, não é? Desta justiça que, sinceramente, é demasiado branda, não é? Houve uma altura que a justiça portuguesa era elogiada por ser branda, né? Por não ter aquelas maluquices, e digamos assim, era uma justiça mais à frente, mais sofisticada, porque não havia pena de morte, e não há pena de morte, não é? Nem sequer há prisão perpétua, mas as coisas estão a mudar, não é? Eu apenas recordo que a criminalidade aumentou, não é? A criminalidade violenta aumentou, não é? E, portanto, já é tempo de justiça começar a adaptar-se aos tempos modernos, a estes tempos, infelizmente, tempos trazidos por um governo que esteve 8 anos no poder e que foi uma completa imbecilidade, não é? Pronto, acho que toda a gente sabe do governo que estou a falar, não é? Foi o governo antes deste que agora também vai deixar de ser, não é? E, portanto, a justiça não pode continuar a agir desta forma, não é? Eu não digo pena de morte, acho pena de morte, embora nesse caso, sinceramente, às vezes apetece mesmo dizer pena de morte, não é? Mas a prisão perpétua e penas exemplares, castigos exemplares, eu acho que esses 3 é-me que importa se vou ser acusado de instigar a violência, mas eu acho que esses 3 mereciam um corretivo, peço desculpa, banei aqui a câmara, enfim, mereciam um corretivo, daqueles corretivos antiga, de bastonada, não é? Que nunca mais esqueceriam, não é? E nunca mais repetiriam esta semelhante barbaridade que fizeram. Eu já me esquecia, os 3 continuam com as contas deles ativas. Eu não sei qual é a rede social que usam, não é? Mas continuam com as contas deles ativas, não é? É mesmo só para demonstrar a palhaçada em que estamos, não é? Pessoas estas eram proibidas eternamente de entrar na internet, não é? São pessoas perigosíssimas, não é? E, portanto, enfim. Bom, olha, é isto.
é isto, não é? Há que ter mais atenção aos influencers, não é? Os pais têm de ter mais responsabilidade. A justiça tem de ser mais dura, não é? Epá, se não, olha, regressa a justiça popular, não é? Que eu, sinceramente, não gosto. Bom, enfim, sinceramente não gosto. Mas talvez em alguns casos esporádicos é capaz de ser a melhor solução, não é? Enfim, pessoal, pronto, um abraço, até à próxima, façam um gosto se quiserem, comentem, enfim, e até à próxima, tá bom? Tchau.